Meus irmãos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, quando os irmãos procuram, desejam feliz dia das mães, principalmente para a princesa Isabel e a mãezinha, da pessoa sentada, e é algo fundamental para toda a humanidade, uma coisa de uma mãe, que é através de uma virgem, que é o Filho de Deus para nos trazer salvação. E por teologia, de todos os amores, o supremo é o amor de Deus. E o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe, de seu filho. Que Deus abençoe cada um de vocês, excelente, valorosos. E lembrando que Dia das Mães é todos os dias, né? Não é só para deixar, para falar o time da sua mãe apenas hoje. Você agora fala o dia, o elogio, presenteação e demonstrar seu amor com as suas atitudes. Então, feliz Dia das Mães também. Quero de orações pelo Rio Grande do Sul, que não estão vendo, infelizmente, a catástrofe que está acontecendo lá. Podemos olhar que o Papa estava na igreja da luz. E ele também que esses dias teve algumas explosões solares no grau 5, né? E isso causa diversas auroras boreal na Austrália, no planeta inteiro, algo que não é comum. Jesus disse: quando vedes sinais no céu, sabe que estamos. Romanos capítulo de número 8, quero estar aí no versos 18, o versos 22, o próprio versículo 28. Briga fiel, a glória futura. Versos 18 diz assim: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória para que nós está revelada. Verso 22, sabemos que toda a natureza é criada, geme até agora, como mandores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 28, e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero estar repetindo o verso 28. Mas que vencedores, e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pode tomar vossas assentos, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, o título da mensagem que nós colocamos de oração é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim? Não sabemos ao certo quem fundou a igreja de Roma. As populações que tinham um grupo de judeus naquela grande convenção de 3.000 pessoas, em Atos capítulo de número 2, foram até Roma levar as boas novas do Evangelho, e assim fundando a igreja de Roma. Teologicamente, a igreja de Roma ela era bem biblicamente sólida, porém, como toda denominação, ela necessita de uma instrução apostólica. Eu vou parafrasear para ficar mais simples. Já viu aquelas pessoas que têm certeza que quer se batizar, necessita do batismo, entende o que significa o batismo, mas o nosso ministério, mesmo assim, elas precisam passar por um discipulado. Semelhantemente, a igreja de Roma estava desta forma. Bem, biblicamente, não havia problemas, porém, necessitava de uma instrução apostólica. E dentro dessas instruções apostólicas, o apóstolo Paulo ele vai relatar diversas coisas, diversos assuntos. E chegando no capítulo de número 8, que é o texto mais delicado, um dos textos mais delicados da Bíblia, onde ele é muito debatido, discutido, ele debate de anos, no versículo de número 21, sentido. O apóstolo Paulo usa algo matemático, ele fala: sabemos, certeza, transparência,
clareza. Ele fala: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, alguém aqui esta noite poderia se levantar e me questionar: ai, eu não quero, mas se eu contar minha história para a pedra chora. Minha vida está de ponta cabeça, uma tempestade turbulenta, só passo por problemas. Como é que você vem aqui e me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E de fato, isso faz todo sentido, porque se nós for analisar, o crente tem cuidado. O crente não fica em jardim de flores, pelo contrário, passa por desertos áridos, pelo vale da sombra da morte. O crente, ele pega doença. O crente, ele pega os seus mortos. O crente, ele é alvo de bala perdida. Então, o crente não é ruim. Como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se nós for analisar todos aqueles que amam a Deus, a conta não fecha. Porque, por exemplo, vamos olhar os profetas do Antigo Testamento, segundo o Talmud de Babilônia, Isaías cerrado ao meio. Vamos olhar os apóstolos. Alguns foram decapitados, crucificados de ponta cabeça, deslacerados, foram crucificados normal também, foram esfaqueados, apedrejados. Exceto João, todos foram martirizados pela sua fé. Aqueles que não resistiram, colocados em celas e afogados em um rio para morrer afogado, lançado em arena como feras famintas, lançado para ser queimado. Como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não faz sentido. A gente olha para o Antigo Testamento e é a mesma coisa. Os principais questionamentos dos profetas e dos autores bíblicos são esses. Por exemplo, aquele salmo que diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará todo o desejo do seu coração. É isso. O homem de Deus, que estava recebendo a canção do salmista, ele estava profundamente irado. Porque assim, o injusto não sofre, já o justo sofre. O injusto é saudável, o justo é doente. Então ele fica querendo que Deus haja com justiça com aqueles que cometem a própria injustiça. E aí o salmista diz para ele: deleita-te no Senhor, porque esse desejo que está no seu coração será realizado. É Deus dizendo que o prazer momentâneo dele será um tormento eterno, enquanto do justo, que é uma dor momentânea, será um prazer eterno. Esse questionamento está em toda a Bíblia. E como assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? O que será que esse versículo está querendo realmente dizer? O apóstolo Paulo, ele diz todas as coisas. Ele estava dizendo de uma maneira plena, até as adversidades, até o sofrimento, as lutas, as perseguições, as calúnias, tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não é coisas beneficentes e positivas que vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não, é tudo. A mulher que falar é fácil, prova na pele. Jó, um homem muito rico, tinha riquezas, tinha uma linda família, tinha uma esposa saudável, perdeu tudo, ficou pobre na sarjeta, perdeu os seus filhos inteiros. Agora, para você entender um pouquinho do sofrimento de Jó, você que é mãe, olha para o seu filho, você que é filho, olha para a sua mãe, para o seu pai. Agora se coloca na situação de Jó. Não foi 1 de 10, não foi 2 de 10, foi os 10 que morreram. A Bíblia diz que o sofrimento dele é tão grande que eu vou ilustrar. Ele se ajoelha no chão, ele pega a terra, ele derrama sobre a cabeça. Isso significando um sofrimento mortal. Até que ele morre, está no buraco, o que acontece? Pega a pá e joga na terra. É porque o sofrimento dele era mortal. Ele pega as vestes e ele rasga as suas vestes. Mas o que significa isso? Deus passou por isso. Prova, Mateus capítulo de número 26. Jesus, ele está no Calvário e ele diz: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em ti, ó Deus, entrego o meu espírito, a que eu estiver
saúde exterminada, uma carcaça humana viva. Seus irmãos se afastam dele pelo mau hálito, a Bíblia diz. Provavelmente, seus dentes todos apodreceram. Só tinha uma fonte de luz, a sua esposa. Só que em vez dela ajudar ele, ela chega até ele para homem, ficar íntegro e reto, justo, esse tempo inteiro. E olha agora onde você está, olhando para o seu bem. Quer saber? Não. Só que sabe o que ela está querendo falar? Fosse fiel esse tempo inteiro. E olha agora onde você está. Faz o seguinte, abençoe esse Deus aí e morra. Irmãos, Jó não entende. Faz 16 perguntas para Deus. Amar Adonai. Por que, Senhor? Por que, Senhor? 34 queixas. Senhor, por que me matou no ventre da mãe? Quer saber de uma? Amaldiçoa a minha natalidade. Amaldiçoa o dia que eu nasci. Só que Deus fica em silêncio e faz 70 perguntas para eles. 70 para 77. E uma delas é: onde você estava quando eu lancei os alicerces do planeta? Onde você estava quando eu sustentei todo o universo? Então, leia comigo um pouquinho. A teologia tem alguns tipos de manifestação de Deus. Uma delas, manifestação geral. Dentro dela, natural. O que é isso? Eu vou te explicar. Salmos 19, capítulo de número 1. O salmista sai da sua tenda, levanta a toalha, ele olha para os céus e diz: Achamai-me saprime que eu for Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus. Sabe o que o salmista ele está entendendo? Para quem estuda a física vai compreender. Quando ele olha para o alto, ele entende que acima da terra tem uma camada fina de nitrogênio e oxigênio. Se a Terra fosse um pouco maior, ocorreria gases livres de hidrogênio, por exemplo, como Júpiter. Se ela fosse um pouquinho menor, não tinha atmosfera, como Mercúrio, não haveria vida na Terra. Porém, a Terra, ela é no formato exato, na quantidade de gases totalmente exato para sustentar a vida vegetal, animal e humana na Terra. Você sabia que a Terra ela está a cerca de 23 graus de distância do Sol? Se ela estivesse um pouco mais próxima, a Terra seria um forno. Um pouco mais distante, ela seria congelada, impossível viver na Terra. Mas segundo o cientista, ela está na zona habitável do nosso sistema solar. Ela chega no seu próprio eixo, cerca de 107 e 825 quilômetros de distância. Se ela rodasse um pouco mais rápido, impossível viver na Terra. Desastres naturais. Se ela rodasse menos na velocidade que ela já é, a Terra ficaria com maior quantidade exposta ao Sol. No dia, 80 graus Celsius, impossível viver na Terra. Na noite, menos 60 graus Celsius, impossível viver na Terra. Porém, a Terra roda na velocidade exata para todas as coisas. E para as outras coisas, mais um pouquinho. A Lua está numa distância também exata da Terra, porque a Lua, ela influencia totalmente nas marés. Se ela estivesse um pouco mais próxima, inundaria todas as nossas regiões. Se ela estivesse distante, as águas seriam congeladas. Mas a Lua está na distância exata da Terra. Quando
abre a tenda e diz: Maná, o que é isso? Mas no original está Maná. Não é o que é isso, é quem é ele. Moisés olha, inspirado pelo Espírito, diz: Oh, aleluia, ele é o pão. João capítulo 16, meu Deus, né? E diz para aquela população: seus antepassados comeram maná no deserto, eles morreram, mas eis aqui o pão e todo aquele que comer terá uma vida eterna. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 10, versos 4, ele vai dizer que o povo comeu um manjar espiritual. Me desculpa, mas se eu tivesse lá no deserto, eu ia pegar o de hoje, o de amanhã, depois de amanhã, da semana que vem. Maná, mas Deus falou o seguinte: se guardar, apodrece. Sabe por quê? Ele está mostrando que se ele der o de amanhã, você não busca ele amanhã. Se ele te der o da semana que vem, você não busca ele na semana que vem. Ele falou: eu te dou uma quantidade exata para amanhã você está aqui de novo, para entender que a sua dependência está em mim. Só mais um pouquinho. Beber de uma água espiritual. Nossa, de perigo. De pedra daquela que Moisés feriu e saiu da água. O apóstolo Paulo diz: aleluia! Esta pedra é uma pedra espiritual. Jesus olha para uma população e diz: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quiseste ver, não foi sangue nem carne, mas foi meu Pai que te revelou. Que pedra é aquela? Jesus responde: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ele está em ruínas, porque sobre esta pedra ele edificou a sua igreja, e as portas dos Hades, as portas da morte não. Olha que Deus não dá explicação para ele, mas ele dá uma restauração para ele. Eu te provo, todo sofrimento que já passou cooperou para o seu bem. Não é explicação, é restauração. Porque ele termina a fala com Deus tentando nos seus lábios. Só te conhecia, te ouvi falar, mas hoje estou do seu lado. 42 anos, bem sei eu que tu podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é o nosso sustento, irmãos. A palavra Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Mas a raiz da palavra Shaddai, ela também vem com a palavra de seios. Eu não estou querendo dizer que Deus é seios. Porém, qual é a fonte de nutrição do bebê? Os seios da mãe. Quando Deus do radical, do hebraico, de todo-poderoso para seios, é algo mostrando que Ele é a nossa fonte de nutrição. Fonte de nutrição na igreja. Porque somos ossos, nossos ossos. O Adão foi formado, é uma vivente. Ele quer. Deus ele não forma a mulher do pé. Deus não forma a mulher da cabeça para uma autoridade. Ele forma a mulher da. E para questionar um pouco as pessoas machistas que acham que o homem, pelo fato de ser chamado assim para a mulher, é a mesma palavra que aparece para Deus em Salmos capítulo 46, onde diz: ele é o meu socorro em presente na angústia. É a mesma palavra que utiliza para a mulher. Esse é o primeiro Adão, adormeceu da sua costela, foi formada a mulher, mas teve um último Adão. Porém, este estava dormindo, esse estava na cruz do Calvário morto. O soldado não vem com a lança e rapa os seus pés.
Ele não vem com a lança e rasga a sua cabeça. Mas ele fura a costela. E sai água e sangue. O que surge ali? A igreja do Senhor. Através da morte de Deus, houve vida para a igreja. Por isso que ele diz em Efésios capítulo número 5, se eu não me engano: maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Porque nós somos ossos dos seus ossos, sangue do seu sangue, carne da tua carne. Ele vai buscar o seu amor. Já para finalizar, a gente entende que todas essas adversidades e essas tempestades que acontecem, elas cooperam para a vida daqueles que amam Deus. Porque o versos 18 diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está revelada. Mas quando a gente vai para o capítulo 22, versículo 22, diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Somos criaturas e gememos com dor de parto. Como assim? O sofrimento não pode ser comparado com a glória. Depois ele diz que a criatura geme com dores de parto. Quando a mãe está no parto, ela sente o quê? Dor, né? Dor e dor. Eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Quando eu me casar, eu quero assistir o parto da Sonora para essa história. Só que minha mãe fala que de mim não, mas foi nossa, é muita dor, sofre. Mas quando o bebê está no colo dela, a alegria de ver o seu filho cobre ela. E se ela olha para a dor, ela vai dizer: esta dor cooperou para este bem. Quando o apóstolo Paulo fala que toda criatura geme com dores de parto, é porque o sofrimento dos cristãos não são para a tristeza, mas são para a alegria. Porque quando chegar no céu, Jesus fala: vem, benditos do meu Pai. A gente não vai olhar para o passado e vamos dizer: aquele sofrimento, aquela calúnia, aquela perseguição cooperou para o meu bem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Finalizando, irmãos, porque vai ter mais chegando, né? Bom dia das mães. Finalizando, o sofrimento é para cooperar o nosso bem, porque todas as coisas. Agora a gente vai entender algo, com o propósito ser igual ao Filho de Deus. Agora vamos entender o que aconteceu com o Filho de Deus. E a mesma coisa acontece com José, porque a história de José, ela é um simbolismo da história de Jesus. Exemplo: José foi traído por quem ele chamava de irmão, que no Novo Testamento foi traído por quem ele chamava de amigo, Jesus Cristo. José, vendido por moedas por uma tribo de ismaelita, irmão do seu pai chamado Ismael, que é no Novo Testamento, segundo a profecia de Zacarias, que se faz como servo e vendido em moedas de pratas, Jesus Cristo. Agora presta atenção: José é feito como um servo na casa de Potifar, que no Novo Testamento, segundo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 2, vai dizer que em forma de Deus, não deixou para usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou em forma de servo. Só que o José, ele é vendido, ele é preso, perdão, injustamente, e não há indignações, que no Novo Testamento é levado como um cordeiro injustamente para o matador, Jesus Cristo. Agora você percebeu que José passou por sofrimento e humilhações. Da mesma maneira, o Filho de Deus foi passando por sofrimento e humilhações. Entenda: antes da exaltação, primeiro tem o sofrimento. Antes da exaltação, a gente precisa se humilhar. Porque, da mesma maneira que José desceu até o último grau da humilhação e foi exaltado e sentou à destra do faraó, Jesus Cristo, da mesma maneira, segundo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que não deixou por usurpação
Bíblia diz, mas Deus o exaltou à mais alta posição, que todo joelho se dobre no céu, estão no querubins, estão nos serafins, se prostrando diante dele, que todo joelho se dobre na terra, estão nas humanidades, no firmino, se você não ajoelhar mais tarde, um dia você vai se ajoelhar, se prostrando diante dele, estou vendo, joelhos se dobrando debaixo da terra, potestades, Satanás, se prostrando diante dele, e que toda língua, se você não confessa hoje, você vai confessar. Toda língua glorifica glória de Deus no Quando você lê Romanos 8, 28, entenda que esses sofrimentos que passamos, essas lutas, adversidades, não são nada. Se permanecer íntegro e fiel, a gente fique com essa palavra. E voltando, ore pelo Rio Grande do Sul, irmãos, porque a situação lá está triste. Se pesquisar os vídeos na internet, a gente de alguma forma, doando, orando, já basta. Mas a gente, de alguma forma, porque a oração de Jesus tem muito os seus efeitos, assim como Deus tem muito da gente.